Eu quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus, dizer da alegria que nós temos de estar começando mais um livro em que nós estamos estudando a palavra de Deus, né? Desta feita nós vamos estudar o livro Seitas e Heresias, ou o título normal dele é Religiões, Seitas e Heresias, onde nós vamos entender o que realmente é uma religião, o que é uma seita e o que é uma heresia. Eu entendo que nós estamos passando um momento difícil, em que até as lives, parece que a princípio era uma novidade, era algo diferente, era algo gostoso, todo mundo via, revia, e agora parece que está virando algo assim natural, né? Porque a gente se fala pela live, todos os cultos são pela live, a escola dominical pela live, né? Não é assim? São transmissões ao vivo, mas não é presencial. A gente está assistindo por intermédio de uma TV, de um celular e assim por diante. E assim como as aulas de teologia também. Então tudo é por live hoje, né? Mas com certeza daqui mais algumas semanas, com certeza Deus vai estar abrindo as portas, nós vamos poder estar ministrando a palavra do Senhor novamente no templo, onde os irmãos vão poder ir ao templo, matar a saudade, rever, colocar a conversa em dia e, por que não, também o estudo da teologia com a opinião, a participação de todos os alunos. Nessa aula de hoje, eu gostaria de falar para vocês, por ser um livro histórico, então ele é muito fácil de ler. Você lendo e respondendo os exercícios, você tem um conhecimento. Mas claro que nada substitui o elemento humano, né? A interpretação, a visão espiritual, a unção do Espírito Santo que está sendo colocada por intermédio daquele que está ministrando, certo? E nesse capítulo de número 1, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é algo sobre religião. O que é religião? Irmãos, se você for lá em Romanos 3, 23, precisamente, e nós vamos ler um texto muito interessante que ele vai simplesmente dizer para nós o seguinte, em Romanos 3, 23, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, fala assim, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou em outros textos chegam a falar assim, ó, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir do momento em que o homem pecou lá no jardim do Éden, o homem foi destituído da comunhão com Deus. O homem se tornou inimigo de Deus. Houve uma inimizade entre Deus e o homem. Como que eu mostro isso para vocês? O texto bíblico lá no jardim do Éden, ele mostra no capítulo de número 1, que todos os dias o Senhor à tardinha, ele ia até o jardim e ele ia conversar com o homem, com Adão. Ele ia conversar com o homem lá no jardim. Ou seja, Deus, um ser que tem o universo inteiro para cuidar. Deus, um ser que tem quantas estrelas, quantas coisas para importar. Ele se importava com a criatura humana e ele vinha até o jardim para conversar com o homem. Ou seja, é um Deus pessoal que interage, que se interessa pelo homem e tinha amizade com Adão. A partir do momento que Deus criou o homem, Deus fez o jardim e deu ele inteiro para o homem tocar e falou assim, apenas essa fruta eu não quero que você come dela. O homem desobedeceu. A partir do momento que o homem desobedeceu, o homem perdeu a ligação que ele tinha com Deus. Preste atenção. O homem perdeu a ligação que ele tinha com Deus. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pois bem, o homem destituiu da glória de Deus. Mas desde que se entende toda a arqueologia, a história, as cavernas antigas, em tudo quanto é lugar que você vê, depois do primeiro homem que pecou, todos os outros estavam fora da glória de Deus. Percebe-se que o homem, ele tem uma necessidade, alguma necessidade de se ligar ao sagrado, de se ligar ao religioso, de se ligar a uma divindade. Ou seja, ele tem uma tendência dentro do seu ser de reaproximação. Parece que mesmo destituído da glória de Deus, nós não perdemos
de todo o nosso contato com esse Deus. Então, religião é uma palavra grega e, de acordo com a nossa comunicação aqui, a palavra religião significa religar. Ou seja, religar. Religar significa estar ligando novamente. Ou seja, nós não fomos desligados porque destituídos estávamos da glória de Deus por causa do pecado. Então a religião, ela tem como objetivo, novamente, religar o homem. Ou seja, é colocar o homem em sintonia com o ser superior, com Deus, com a divindade. Isso. Então, por exemplo, Cícero, Lactânio e Agostinho, cada um, ele tem um pensamento. E o pensamento-chave desses três pensadores vai criar uma interpretação mais plausível para o que é religião. Porque, de acordo com Cícero, a religião levaria o homem a considerar cuidadosamente, fazer uma releitura, aquilo que pertencia ao culto divino. Rever o culto divino, né? Fazer uma releitura. Lactânio, que é outro pensador, ele vai como ligar. Religião é como que o homem quer se ligar ao sagrado, quer se ligar a Deus, ou quer se ligar ao Criador. Então ele fala, ligar, aprender, a religião ligaria os homens a Deus pela piedade. A religião levaria o homem a reatar seu relacionamento com seu Criador. E Agostinho, famoso Agostinho da igreja, teólogo cristão, muito inteligente, e ele vai mais adiante. Ele fala que religião significa religar, reeleger, tornar a escolher. Aí ele põe assim, o homem, através da religião, demonstra que havia feito a escolha de servir a Deus. Sim, o homem através da religião, o homem através do cristianismo. A Bíblia fala que só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. E por intermédio da religião, nós estamos religados a Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é o único caminho, o único meio de se ligar a Deus. Então esses cultos é a religião que nós temos aqui, né? Que quer mostrar. E aí depois vem uma resposta resumida disso daqui. O que nós poderíamos pegar esses três pensadores? Cícero fala que é religião, definir em uma única palavra, é fazer uma releitura. Lactânio fala que é ligar, prender. E Agostinho fala que é reeleger, tornar a escolher. E a forma desses três mostra algo interessante, muito bom por sinal. Ele diz assim, ó, a tentativa do homem de escolher se ligar a Deus através de uma releitura de sua realidade. Vou repetir. Então, qual que é um canal para a gente poder entender melhor o que é religião? A tentativa do homem em escolher se ligar a Deus através de uma releitura da sua realidade. Ou seja, uma análise de como sou, por que sou, o que posso fazer. Por essa análise minha, para poder, uma proposta para servir ao Criador. Agora, irmãos, dentro do conceito de religião e de divindade, nós temos diversos conceitos. E nós precisamos tirar um fantasma que tem entre religião, seitas e heresias. Não é porque é religião, aqui no curso de teologia, e que muitas das vezes os alunos têm entendido ao contrário, não é porque aquilo que fala que é religião está certo, está perfeito perante os olhos do Senhor, e só o restante que é as seitas que estão erradas perante Deus. Não. A religião, ela tem um conceito de formação. Por exemplo, o que eu posso comentar para vocês com a religião? A religião, ela tem uma visão de uma formação mais natural, da formação mais tradicional. O seu surgimento, ela foi nascendo, criando e sendo formada ao longo de um período, ao longo de um tempo. Daí formam a religião. Esse é o pensamento natural das religiões. Independente se ela é uma religião que vai religar a Deus, se vai religar a Alá,
se vai religar a 30 milhões de deuses. Independente disso, essa religião você não sabe quando ela surgiu, ela foi formada e aconteceu. Ela não tem uma diferente das seitas. A seita, por exemplo, você que está aqui dentro de uma igreja aqui, eu estou dentro dessa igreja e eu saio daqui da igreja hoje porque eu não concordo com alguma coisa aqui e eu monto uma igreja para mim. Ela tem uns fundamentos parecidos com essa daqui, mas eu fui originado aqui. Eu saí e fui formar uma outra religião. Todas as seitas que vocês vão estudar aqui, ela tem uma origem antes disso. É diferente de uma religião, certo? É diferente desse pensamento que nós falamos aqui. Então, dentro do conceito de religião, existe o conceito de grupos religiosos e suas divindades. Por exemplo, monoteísmo. Monoteísmo é a crença em um só Deus soberano, certo? E se você adorar outro Deus, é idolatria. Observe o que eu disse, que monoteísmo é a crença em um só Deus soberano, e que a adoração a outros deuses se caracteriza de idolatria. Quem são as grandes religiões monoteístas? Eu não estou falando se essa religião está certa ou errada. Eu estou falando de religião. Não é fruto de sobra de outra igreja. Não é fruto de alguém que se rebelou e foi fundar uma outra coisa. Não, estou falando de religiões que surgiram ao longo do tempo, né? Não se decidiram de revoltas. Por exemplo, nós temos o cristianismo, temos o judaísmo e o islamismo. Claro que eu não vou falar hoje, mas o cristianismo tem raiz no judaísmo? Sim, tem. Mas não é uma rebelião judaica para montar o cristianismo. É diferente. Então, dentro das grandes religiões monoteístas, nós vamos ter o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Nós temos no cristianismo quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos numa trindade una, certo? Já no judaísmo, eles creem somente em Deus e aguardam a vinda do Messias. E já no islamismo, eles têm como profeta quem? Tem como profeta Maomé e o Deus deles é Alá. Mas é uma religião. Agora, o que é o teísmo? O teísmo já é algo que se aplica basicamente ao cristianismo. Basicamente, assim, ó, cristianismo. Além do teísmo, da gente crer em um Deus soberano, como as outras religiões, além de crer em um Deus soberano, ele ainda se manifesta, relacionando-se de uma maneira pessoal com o homem. Ou seja, então, além de monoteísmo, tem o teísmo. Crer em um Deus soberano em que ele se relaciona com o homem. Ele se manifesta no meio do homem. Eu abri a aula dizendo para vocês que isso aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus aparecia para Adão. Deus também apareceu para Abraão várias vezes. Deus apareceu para Moisés várias vezes, incluindo a primeira vez ao lado da sarça ardente. Deus também, então Deus se apareceu, se relaciona com os seus. Deus se relaciona. Então o teísmo tem essa vertente. E também tem o politeísmo. O que é o politeísmo? O politeísmo é a crença em vários deuses. Ou seja, o hinduísmo. O hinduísmo chega a ter mais de 30 milhões de deuses. Depois nós temos o quê? O enoteísmo. Crença em um Deus supremo e em divindades menores. Ou seja, crê num Deus supremo, mas tem os semideuses menores também, certo? E você vai ter o panteão do Deus, o panteão grego, por exemplo. Zeus é o Deus supremo, mas depois dele tem outros. E também depois nós vamos ter duas vertentes que muito se bate nos dias de hoje, que é o panteísmo e o deísmo. O que é o panteísmo? A palavra pan significa tudo, e teísmo Deus. Vou repetir, a palavra pan significa tudo, e deísmo Deus. Ou seja, crença de que Deus é tudo, tudo é Deus. Ou seja, Deus é um pedaço da natureza, Deus é um pedaço do sol, da lua, um pedaço do mar, um pedaço da terra. Ou seja, eles misturam criador e criatura. Eles misturam criador e criatura. O hinduísmo é assim, algumas vertentes do budismo é assim, a nova era, a ciência cristã,
a Sheshenoye e o deísmo. Deísmo também é uma vertente filosófica que defende também a crença em um Deus. Eles ainda defendem que esse Deus criou o mundo e fez todas as coisas como elas são. É como se fosse um relojoeiro, que faz um relógio, dá a corda nele e põe funcionar e deixa ele. Ele vai girar o ponteiro, vai marcar a hora, o minuto, o segundo, o dia, o ano, mas não mexe mais nele. O deísmo entende isso. Ou seja, criou os céus, criou a terra. Nós aqui não precisamos de um botão para apertar o ciclo para chover, o ciclo para as marés, o ciclo dos rios descarregar água no mar, e assim por diante. Então, ou seja, ele criou tudo, deixou tudo ordenado, mas esse Deus criou todas as coisas, deixou que tudo pronto e abandonou e não se mete mais nessa situação. É isso que ele fala. É como que ele deixou o homem sabe mexer com tudo, só que Deus hoje não opina mais em nada. Tanto é que ele fala assim, ó, deísmo, crença em um Deus que fez o mundo, mas que não interfere nele. Esse Deus deixou leis naturais para que o mundo e a criação subsistissem através dos tempos. Então, irmãos, esses conceitos de divindade aqui, do monoteísmo, do teísmo, do politeísmo, do enoteísmo, ou seja, o enoteísmo, um Deus supremo e as suas divindades menores. O panteísmo caracteriza da existência de Deus que se mistura com a criatura e criador, e que Deus é tudo e tudo é Deus. E o deísmo, que mostra que Deus criou todas as coisas, perfeitamente em harmonia funcionando, deixou aqui e não se relaciona mais com o homem, certo? Então esses são os diferentes conceitos que a gente tem e a crença divina nesse tipo aqui. Depois disso daqui, irmãos, nós também temos, eu falei de religião. Depois de religião, nós vamos ter o quê? Seita. Ou seja, o que nós podemos entender sobre seita? Seita, na realidade, é um grupo religioso que, sob o comando de um líder carismático, se separa de uma religião já estabelecida, passando a rejeitar ou apresentar uma interpretação particular ou distorcida dos ensinos apregoados ali. Certo? Ou seja, então é o seguinte, tem lá, vamos falar o irmão X. O irmão X fazia parte da Assembleia de Deus, e ele se decidiu da Assembleia de Deus, foi lá e montou a igreja para ele, alterou a doutrina, não concordava com uma série de coisas, e ele monta uma seita. E quando você monta uma seita, e ela não é mais uma religião, por exemplo, como é um cristianismo, ela é uma seita, o que você ouve dentro dessa seita? Heresias. O que é heresias? Heresias é o conteúdo que tem dentro de uma seita. O que é heresias? Ensinos proferidos pelas seitas, que divergem, distorcem e adulteram os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Então, tudo que distorce da Bíblia Sagrada, tudo que ensina errado da Bíblia Sagrada é uma heresia. E isso, na maioria das vezes, está dentro das seitas. Você pega, por exemplo, vocês vão estudar no livro aqui para frente aqui, por exemplo, uma seita. Tem uma seita aí que fala que o Espírito Santo não é Deus, é uma força ativa. Nós temos N provas da Sagrada Escritura que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Eu não preciso nem falar muito. Basta ver a bênção apostólica. Não é assim? Ela não fala que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Você observa na hora que Jesus foi batizado, em que ele saiu da água, a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala. Deixa claro a referência às três pessoas da Trindade. Fala que Jesus Cristo é o Filho, ele tinha saído da água e que o céu se abriu. É tão interessante, tem duas conversas diferentes. Primeiro, que Deus ainda se referendo a Jesus, diz, esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí o Espírito Santo, professor, o Espírito Santo, a palavra de Deus fala assim, que o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, se apossou de Jesus Cristo. Então, você afirmar que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é uma força ativa de Deus, é uma baita, uma tremenda de uma heresia. Então, se por um lado a gente tem a religião, independente dela estar certa ou errada,
independente dela não, eu queria que você tivesse essa visão, ela não mostrar nem sempre que a Bíblia é a palavra de Deus, porque, por exemplo, o islamismo segue o Corão e não a Bíblia, mas a religião, ela não é um grupo religioso sob o comando de um líder carismático que se separou de uma religião. É diferente esse pensamento. Então, irmãos, a gente tem a religião com o pensamento de religar a Deus. Nós temos seita, que é um grupo religioso sob o comando de um líder carismático que se separa de uma religião já estabelecida. E as heresias são os ensinos que normalmente proferidos pelas seitas que divergem, distorcem ou adulteram os ensinamentos da Bíblia. Irmãos, não é porque, por exemplo, a igreja, os nossos irmãos romanos, por exemplo, que você vai estudar aqui dentro de religião. Nós temos algumas coisas lá, que você vai ler aqui, você vai ter a oportunidade de ver, e que distorce do ensino bíblico. Você pega, por exemplo, o culto a Maria. A palavra de Deus, o primeiro mandamento, expressamente proíbe isso, não precisa ir em nenhum lugar. Qualquer pessoa, se eu perguntar qual que é o resumo do primeiro mandamento aqui, vai falar que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu interior, de todo o teu ser. E só a Ele prestarás culto. Então, a gente entende aí que já é uma heresia que tem dentro da igreja dos nossos irmãos romanos, certo? O culto aos antepassados, o culto aos mortos e assim por diante. Eu só estou dando uma explicação para vocês aqui, que dentro de uma religião também tem heresia. Dentro de religião tem heresia. E às vezes a própria religião como um todo é uma heresia. Nós precisamos tomar um cuidado disso daí. Então esse livro aqui, ele vem a montar essa situação que nós precisamos aqui. Montar essa situação aqui. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele ainda diz assim, ó, lá na parte final assim, ó, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Ou seja, há 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro, o irmão Pedro, na sua segunda carta, ele já usou a palavra heresia, ou seja, distorce a palavra verdadeira de Deus, conforme os seus benefícios e os seus ensinos próprios. Irmãos, quando a gente observa isso daí, eles vão falar que dentro das características, por exemplo, das seitas, eles principalmente, eles atacam e menosprezam as denominações ortodoxas, alguns detentores de salvação através de uma revelação especial, ou seja, ó, a salvação é por intermédio de uma revelação especial, a salvação é por intermédio... Nós temos um culto em segredo aqui, que somente aqueles que são iniciados vão se salvar. Irmãos, e a palavra de Deus, ela é clara. A palavra de Deus fala que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem, certo? Então, a salvação é mediante Jesus Cristo, não sem em nenhum outro a salvação. Nós entendemos aqui. Depois, eles minimizam ou desvalorizam a pessoa de Cristo. Em muitas dessas seitas, nem reconhece Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus. Nem reconhece o versículo mais lido no mundo, pode ser João 3,16, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, eles nem aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus, nem aceitam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e muitas das vezes nem reconhece Ele. Não reconhece. Temos várias seitas, nós vamos estudar ao longo do livro, né? Depois, deturpa ou rejeita as principais doutrinas da Bíblia Sagrada. Quantas doutrinas da Bíblia Sagrada são deturpadas ou rejeitam? Certo? Tem religiões que não acreditam nem no pecado, por isso que tem a reencarnação. Eles acham que voltam 2, 3, 4, 5 vezes aqui, e quando você fala que a reencarnação não existe para eles, eles apelam com a gente. Você lê lá o que está escrito na Bíblia, o que fala? Ao homem
está determinado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo final. Depois, irmãos, olha, eles colocam as suas revelações. Tem algumas seitas aí, os nossos irmãos adventistas, por exemplo, os escritos da Ellen, que é a fundadora lá, na realidade, quando você observa isso daí lá, os escritos delas estão praticamente no mesmo patamar do escrito das Sagradas Escrituras. Outros valorizam muito mais as suas escrituras mesmo e falam que elas têm tanto valor quanto a Bíblia Sagrada. Outros interpretam os textos bíblicos de maneira conveniente, desprezando a hermenêutica, ou seja, interpreta da melhor maneira dos nossos interesses, do interesse da seita, do interesse daquele grupo de pessoas, que melhor adequa a eles, né? E outros valorizam demasiadamente as experiências místicas, proíbe a leitura de qualquer literatura cristã autêntica. Outra coisa, muitas das vezes, eles fazem com que aquelas pessoas ficam dependentes do grupo. Se vão passear é só entre eles, se vão conversar é só entre eles, se vão viajar é entre eles, passeio entre eles, lazer é entre eles. Eles moldam, eles vigiam de uma tal maneira, certo? Eles gostam muito de arrebanhar pessoas para a igreja deles, principalmente aqueles que já estão numa igreja. Principalmente aquele que é da igreja, principalmente aqueles que é de outras denominações religiosas, certo? Em resumo, eles possuem um código de normas a ser seguido. É isso aí o que a gente entende das seitas e heresias, né? E a gente vai entender que quando a gente fala das religiões, e aqui não falamos só das 3 religiões, aqui são 3 religiões monoteístas. Então, se você vai me ligar, quais são as 3 religiões monoteístas? Cristianismo, o judaísmo e o islamismo, certo? Mas acontece que, segundo os estudiosos, o hinduísmo, que eles são uma religião politeísta, que eles têm mais de 30 milhões de deus, eles também são considerados uma religião. Desde que o mundo é mundo, desde que a gente entende isso daí, coisa aí de 2.500 anos, tão antiga quanto o judaísmo, tão antiga quanto o budismo, são essas grandes religiões, e o hinduísmo também. Então, irmãos, ao estudar essa unidade 1 ao capítulo 5, quando você observar lá na divisão que vai mostrar do cristianismo, vai mostrar tanto o cristianismo e vai dividir o que é cristianismo. Ele vai apresentar a igreja cristã unida, vai mostrar a igreja cristã reformada, que são as igrejas evangélicas tradicionais, a igreja cristã reformada, vai mostrar a igreja católica romana, vai mostrar a igreja ortodoxa e também vai mostrar a igreja, a grande religião, hoje nós podemos falar assim, o cristianismo pentecostal renovado. Então nós temos essa divisão aí. Mas depois nós vai poder estudar também o judaísmo. Depois do judaísmo vai estudar o islamismo, vai estudar sobre o profeta Maomé, sobre o Corão, sobre essa religião que é uma das que mais cresce no mundo, que países como a França, que em 1500 era estritamente católica e por um breve período teve até um papado sobre a sua administração, hoje ela tem mais de 50% de islamistas. País como o Canadá, que um país que teoricamente era para ser 100% evangélico, o mundo evangélico lá está caindo e o cristianismo está caindo e o islamismo está subindo muito. Nós vimos isso aqui também nos nossos irmãos argentinos aqui perto aqui, ó. O islamismo aqui, forte aqui. Então, irmãos, isso aqui. E depois do islamismo, nós vamos estudar também o hinduísmo. Vamos ver também nesse capítulo, além do hinduísmo, vamos ver também a grande religião, o budismo. Então é esse, irmão, o trabalho que nós vamos estudar nesse primeiro capítulo aqui. Que Deus possa abençoar os irmãos. Eu também depois vou passar a live que vem do IBAD, vou dividir ela para passar para vocês. O coordenador do curso autorizou nós passarmos, para vocês terem mais um complemento. E também eu vou passar os exercícios, tá? Que Deus possa abençoar a todos, no nome santo do Senhor Jesus.